Outro exemplo agora nós vamos fazer o caminho contrário. Te dou o gráfico, você me dá a equação da função. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que essa função passa pelo ponto 0, 2, que está no eixo y, então o x é 0. Passa pelo ponto 0, 2, vou anotar aqui. E passa pelo ponto 4, 6, ó. Quando x é 4, o y é 6. Como é que a gente faz a equação dessa função? Primeiro, o coeficiente linear está dado. Por que está dado? Porque ele avisou para você em que ponto que ele corta o eixo y. No 2. Então eu já sei que a minha função é assim, ó. Alguma coisa x mais 2. Beleza, e agora como é que eu faço para achar o coeficiente angular? Pô, a gente não aprendeu que o coeficiente angular é variação y por variação x? Quanto que o y variou daqui para cá? Do 2 para o 6, ele aumentou 4. Enquanto isso, o x fez o quê? Do 0 para o 4, aumentou 4. Qual é o coeficiente angular, então? Variação y. 4 por variação x, 4. 1. Então, a função nem precisa botar o 1, né? Y igual a x mais 2. Mais fácil que isso, nem sei. Vou fazer outro exemplo. Outro exemplo agora. Esse muito mais difícil. Por quê? Porque esse o B não foi dado. Ó. Eu não sei onde que tá cortando aqui. Também não pode ir no olho, não, hein? Não pode falar, tá passando mais ou menos. Não. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Ele me deu 2 pontos. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 4. Beleza. Ele não me deu o valor de B, mas o valor de A está dado. Por quê? Porque eu sei que o A é a variação y pela variação x. Vamos ver aqui quanto que foi a variação y e quanto que foi a variação x. Ó, o y foi de 1 a 4, então ele aumentou 3. O x foi do 1 ao 2, aumentou 1. Então qual é o valor de A? 3 sobre 1, vulgo 3. Então eu já sei que a minha função é assim, ó, 3x mais algum b. Não sei que b é ainda, por pouco tempo. Por que por pouco tempo? Porque se esse ponto aqui faz parte da função, o que isso significa? Significa que quando x é 1, o y dá 1. Eu posso substituir esses valores aqui e encontrar o valor de b. Também posso fazer com esse ponto. Quando x é 2, o y é 4. Esse aqui é até mais fácil, mas vou fazer o de baixo só para você ver onde eu botei o que eles são diferentes. Então, ó, quando x é 2, o y é 4. Bota 4 no lugar de y, bota 2 no lugar de x e encontra o valor de b. 4 igual a 6 mais b, b igual a 4 menos 6, b igual a menos 2. Qual que é a minha função, então? Já sei o A, agora já sei o B. Y igual 3x menos 2. Fim. Então vamos lá, mais um problema, hein? Uma pessoa muito desocupada estava brincando de fazer quadradinhos com palitos. Então com 4 quadradinhos fez com 4 palitinhos fez um quadrado. Depois fez 2 quadrados, 3 quadrados, enfim. Se eu chamar de x o número de quadrados e de y o número de palitos que precisa para fazer aquela quantidade de quadrados, como é que eu vou fazer para escrever uma função de y em função de x? Galera, olha só, muito fácil, tá? Você consegue achar alguns pares de x e y? Consegue. Por exemplo, quando eu tenho número de quadrados, quando eu tenho 1 quadrado, quantos palitinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 2 quadrados, quantos palitinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem precisa fazer o terceiro, tá? Porque eu só preciso de 2. Mas tá, vamos fazer o terceiro. Quando eu tenho 3 quadrados, eu tenho 7 mais 3, 10 quadrados, 10 palitinhos. Se eu consigo achar 2 exemplos, x e y, eu já achei a função. Por quê? Volta lá naquela. A gente sabe que o valor de A é ΔY sobre ΔX. Quanto que o y aumentou daqui para cá? Do 4 para o 7, o y aumentou 3. Do 1 para o 2, o x aumentou quanto? 1.
Qual é o coeficiente angular? 3. Tá quase pronto. Já sei que a minha função é do tipo y igual a 3x mais algum b. Só preciso descobrir o b. O que eu faço para descobrir o b? Substituo qualquer uma das informações. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Lá na função e vou encontrar o valor de b. Quando x é 1, o y é 4. Se quando x é 1, o y é 4, coloca 4 no lugar de y, coloca 1 no lugar de x e acha o valor de b. Então, 4 igual a 3 mais b, b igual a 1. Se b igual a 1, qual é a minha função? Y igual a 3x mais 1. Acabou. Aqui você consegue calcular, por exemplo, quantos palitinhos precisa para fazer 30 quadrados. Só botar o x 30 e acha o valor de y. E assim por diante. Beleza?